Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de quarta-feira, mais um dia da nossa campanha Restaurando as Estruturas. Que esta manhã o Senhor possa restaurar mais estruturas na nossa vida. Que Deus possa abençoar você. Não sei qual a área da sua vida que precisa de restauração, de reparos, de edificação, que precisa de reconstrução, mas entenda que o Senhor, de qualquer forma, ou reconstruir, ou restaurar, ou edificar, Ele vai fazendo em nossas vidas. Estamos debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Estamos debaixo das mãos do Onipotente, do Onisciente, do Onipresente, daquele que sabe o que faz, daquele que coordena os nossos passos, daquele que nos limita segundo a sua vontade. Então, nessa manhã, estamos entregues à mão do nosso Criador, daquele que nos fez, daqueles que nos criou. Que Deus abençoe você. Estamos muito felizes por mais um dia na sua presença, mais um dia de café com palavra. Infelizmente hoje eu consegui fazer o vídeo só mais tarde, mas o Senhor está no controle e sabe de tudo aquilo que nós temos vivido em todo o tempo. Vou deixar aqui para os irmãos rapidinho o que aconteceu nessa noite aqui em casa. As meninas tiveram aí muito medo noturno de dormir. Então nós ficamos até tarde acordada. A gente ficou até, acho que era 4 horas da manhã, 4:30, quando a minha menina mais velha conseguiu dormir, né? E porque o inimigo ele lança sobre a vida dos nossos filhos. Então esteja atento sobre tudo aquilo que os vossos filhos recebam, sobre tudo aquilo que os vossos filhos ganham, sobre tudo aquilo que os vossos filhos trazem para dentro de casa. Além do inimigo já lutar contra nossas vidas, contra a vida dos nossos filhos, que são a nossa continuidade nessa terra, sobre aquilo que Deus tem sobre a nossa cabeça, muitas vezes não se cumpre, mas se cumpre na vida dos nossos filhos. Então o inimigo ele é astuto, ele é fugaz, ele quer acabar com tudo. Então fiquem muito atentos a tudo que está relacionado, que as tuas crianças trazem para casa, teus adolescentes. Estejamos sempre em oração para com tudo aquilo que os nossos filhos fazem. Então aqui tivemos uma luta bem grande nessa noite, que ninguém conseguia dormir, então por isso estou fazendo um videozinho um pouquinho mais tarde. Orem pela minha casa, orem pela minha família, pela minha vida. Estamos carentes de oração. Deus ele é poderoso sobre as nossas vidas, mas nós que temos que estar sempre em constante oração. Amém? Vamos lá? Vamos ler a palavra do Senhor no dia de hoje. Se encontra no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Em diante vai dizer assim: a segunda porta, a velha, repararam na joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Persodias. Colocaram-lhe as vigas de madeira e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao lado deles, Melatias, o Gibionita, Eladom, o Meronontita, e os homens de Gibeão e de Mispa fizeram reparos. Eles trabalharam sob o domínio do governador da província que está do outro lado do rio. Junto a ele, Uziel, filho de Araias. Um dos ourives fez reparos ao seu lado. Ananias, filho de um perfumista, fez reparos. E deixaram Jerusalém já fortificada até o muro do largo. Em seguida, Retaías, filho de Ur, prefeito da metade da província de Jerusalém, fez reparos. E ao lado dele, Gedaías, filho de Aromafe, fez reparos em frente à sua casa. Junto a ele, Atos, filho de Essabinéias, a quem Jeová considera, fez reparos. Aleluias. Vamos ler até aqui, porque senão vai ficar muito extenso e a gente perde muita palavra. Então nós vamos ver que hoje nós vamos começar a falar sobre os reparos da porta velha. Os reparos da porta chamada porta velha. Em alguns lugares na Bíblia nós vamos encontrar como a porta nova. E aqui nós já vamos encontrar como chamada a porta velha. Então nós vamos ver que eles começam a reparar a porta velha.
E quem começa a reparar a porta velha? Joiada. E Joiada, com um outro amigo dele, coloca as vigas de madeira e assenta as portas com seus ferrolhos e tranca. Nós vamos ver que aqui na parte da palavra sobre as 12 portas vai estar sempre repetindo muitas coisas. Fez reparos, ferrolhos e trancas. Por quê? Porque o Senhor quer trabalhar na nossa mente sobre o que é importante, sobre aquilo que é necessário na nossa vida. Os ferrolhos e as trancas, os ferrolhos e as trancas. Vocês vão sempre estar vendo que eles vão colocar as vigas, os ferrolhos e as trancas. Por quê? Porque as portas necessitam de vigas. As portas necessitam de estruturas para que elas fiquem em pé. As portas necessitam de estruturas restauradas. Primeira coisa para pôr uma porta é colocar a restauração, a estrutura dela, as vigas dela. Então ele diz que eles colocam as vigas nas portas, depois eles assentam a porta no lugar e depois eles colocam os ferrolhos e as trancas. Então nós vamos ver que aqui no livro de Neemias está sempre ordenando as coisas uma após outras, item após item, colocando as coisas no seu lugar de uma forma coordenada. Nada é fora do seu tempo, tudo é no seu tempo, tudo é no momento certo. Coloca-se primeiro as vigas, faz-se primeiro a estrutura daquilo que Deus tem na nossa vida, para depois ir colocando as portas, para depois fechar essa porta, colocar os ferrolhos e as trancas. Proteção, é a proteção, né? Ontem eu estava ali no culto, ainda trouxe uma palavra bem parecida com essa, porque é sobre ferrolhos, portas e vigas e trancas. Por quê? Aí aqui de manhã, conversando aqui com meu Deus, o Senhor me falou, porque vai sempre ter que falar na mente para entrar na mente do ser humano, porque o ser humano ele esquece das coisas, então é necessário que ele esteja sempre repetindo as portas, as vigas, as portas, os ferrolhos e as trancas. Para a reconstrução de um muro com portas é sempre necessário as mesmas coisas. Não adianta inventar coisa A e coisa B. É aquilo que tem que ser feito. É dessa maneira que tem que ser feito. É nessa continuidade que tem que ser feito. Não é da maneira que a gente quer, é da maneira que o Senhor quer. Vigas, portas, ferrolhos e trancas, sempre. E os ferrolhos e as trancas, né? Para fechar, para dar a proteção, porque porta sem ferrolho é porta aberta, porta sem tranca é porta aberta, são portas abertas para a entrada de quem às vezes não é convidado, não é aquela pessoa que deve entrar, não é aquela pessoa que deve entrar na sua vida, não é aquela pessoa que deve entrar, e muitas vezes o inimigo faz arruaça na nossa vida, porque deixamos as portas escancaradas, ou deixamos as portas simplesmente encostadas. Assim como nós moramos numa cidade, temos chaves, o quê? Para que serve a chave? Para fechar. Por que existe trancas, fechaduras? Para fechar. Se não fosse para fechar e trancar, não teria sido feita. Então aqui Deus está nos falando nessa manhã de fecharmos com as chaves, fecharmos com as trancas as nossas portas de entradas e de saídas da nossa vida, da nossa alma. As nossas portas têm que ter chave, e somente o Senhor pode ter essa chave, somente o Senhor pode ter esse acesso, somente o Espírito Santo de Deus pode ter o acesso à chave da nossa alma, a chave do nosso coração. Somente o Espírito Santo de Deus pode ter a chave para adentrar o nosso íntimo e nosso ser, e quando ele adentra, ele faz morada em nossas vidas, ele muda a nossa história, ele limpa, ele tira para fora tudo aquilo que está sujo, ele tira para fora tudo aquilo que é impuro, ele limpa, porque também existem as portas de saída, e nós vamos ver aqui nos próximos vídeos as portas de saída. Então nós vamos entender que a porta velha também, ela vai falar da porta do passado, trazendo para os nossos dias, vai falar sobre a porta do passado, vai falar sobre aquilo que nós temos carregado lá do passado aqui para frente. Quando eu falo em porta velha, eu falo sobre tudo aquilo que a gente viveu. E nessa manhã o Senhor talvez esteja querendo falar comigo e com você, para nós fecharmos a porta velha, fecharmos e deixarmos trancafiadas. Mas primeiro deixar o Senhor entrar e fazer a limpeza, modificar, deixar limpinho, deixar preparado o nosso ambiente, o nosso ser. Então a porta velha significa a porta do passado,
a porta daquilo que vivemos, a porta daquilo que carregamos conosco. Mas muitos carregam tristezas, abandonos, rejeições, traumas, muitos carregam lutos, muitos carregam morte dentro de si, pela porta velha que ainda está aberta. E nessa manhã o Senhor está convidando eu e você a fechar essa porta, eu e você a mudar a situação da nossa vida pelas portas, pelas dores, pelas angústias, pelas traições, por tudo aquilo que a porta velha está trazendo para nós. É tempo de colocar ferrolho, é tempo de trancar, é tempo de fechar, não permitir mais que saia, né? Que saia esses sentimentos, essas dores, esses traumas. Então a porta velha vai falar sobre o passado, mas também vai falar sobre a sabedoria do passado. Vai falar sobre aquilo que nós temos recebido, que é bom, que é sábio, que é inteligente. Então que nós possamos usar as coisas boas também que vêm do passado, que nós possamos guardar as coisas boas do passado, não jogar no mar do esquecimento, as coisas boas, as boas doutrinas, as boas coisas no ministério, as boas coisas que o Senhor nos ensina na sua palavra, e que muitos dizem, não estou nem aí, não vale a pena mais pensar nisso, porque isso é coisa do passado. Mas aí o Senhor nos relembra nessa manhã que a porta velha, neste momento, deve ser aberta. Então, a porta velha deve ser fechada para as coisas doídas, para as coisas tristes, para os sofrimentos do passado, deve ser fechadas a ferrolho, com trancas, mas a porta velha deve ser aberta para recuperar, restaurar a sabedoria, a inteligência e as coisas boas que aconteceram na nossa vida, que podem trazer como sustento hoje em dia para nossos filhos, para aqueles que, para os nossos que vão vir, para as nossas crianças. Então as portas, elas falam muito ao nosso coração. Porta velha, tempo de sabedoria, de buscar a sabedoria do passado, buscar as coisas que o Senhor entregou para nós e que muitas vezes nós esquecemos. Estamos vivendo muito no futuro, estamos vivendo muito ansiosos com as coisas do futuro. Estamos vivendo um tempo de ansiedade, um tempo de querer viver somente coisas que estão acima da média, coisas do futuro, coisas que não provêm do Senhor. Então nós temos que entender que muitas sabedorias antigas, muitas sabedorias do passado, temos que recuperar. Então que nessa manhã eu e você possamos restaurar a porta velha, fechar com ferrolhos para as coisas ruins, deixar lá no passado, mas buscar a sabedoria e as coisas boas que o Senhor nos ensinou lá atrás e trazer para a nossa vida brincadeiras antigas, trazer para a nossa vida momentos bons, momentos de grupos, momentos de alegria, de tomar um café com uma amiga. Nunca mais tomamos café com os amigos, vamos deixando para o passado, vamos nos falando só por internet. Isso é coisa do futuro, mas as coisas boas do passado nos traz renovo, nos traz alegria. Nada melhor do que sair e conversar com alguém que você ama, que você gosta, que você tem prazer nessa pessoa. Então que nessa manhã nós possamos abrir as portas velhas da sabedoria e fechar as portas velhas do passado. Vamos orar? Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo te encha nessa manhã. Soberano, eterno e grande Deus, nós te louvamos e te bendizemos por essa palavra, que o teu Espírito Santo ministrou o nosso coração. Pai, vai ministrando cada vida nessa manhã, vai tocando cada um, Senhor, vai dando, Senhor, alento, vai dando, Senhor, graça, Pai. Em nome de Jesus, que cada um possa viver aquilo que tem que viver, Pai, que nós saibamos fechar, Senhor, com ferrolhos e trancas, todas as dores do nosso passado, entregar no mar do esquecimento, Senhor, que nós saibamos também, Senhor Jesus, abrir as portas velhas da nossa vida, da sabedoria, trazer para fluir, Pai, neste tempo, Pai, a sabedoria do passado sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda nessa manhã, ministra cada coração nessa manhã, visita cada um nessa manhã, dando um dia pleno e cheio de alegrias, Pai, com as coisas de sabedoria do passado sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. A paz do Senhor e até amanhã.